porque lá acontece neste momento essa sessão de julgamento sobre uma acusação da Procuradoria-Geral da República, tentativa de golpe em 2022. É o assunto, como Pedro Campos bem explicou. Começou com o relator falando, Alexandre de Moraes. Depois, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, tinha até meia hora para ler o relatório, a acusação da PGR, demorou menos, já terminou também essa parte, e agora ministros estão falando. Neste momento, Flávio Dino, que é membro da primeira turma, está com a palavra. Vamos ouvir o que ele diz. Artigo 4º, que não prevê essa inversão ou esse encadeamento por ele proposto. Ademais, não há teleologia, não há finalidade que justifique isto, uma vez que sabemos bem que, nesse exame de plausibilidade, o standard probatório sendo mínimo, não há nenhum prejuízo à defesa em face dessa configuração nesse momento das sustentações orais. Não há dúvida que, caso o tribunal resolva transformar essas petições em ação penal e haja, portanto, a configuração plena da relação processual, teremos aí sim a incidência desse comando, de modo que, com esses fundamentos, acompanhe o relator. Como vota o ministro Luiz Fux? Senhor presidente, queria saudar Vossa Excelência, Sua Excelência, a nossa decana, a ministra Carmen Lúcia, ministro Alexandre de Moraes, ministro Flávio Dino, Sua Excelência, o Procurador-Geral da República, senhores advogados presentes. Senhor presidente, nós estamos no campo do direito público, onde vigoram dois princípios importantes, né, no caso. O princípio da legalidade, segundo o qual o homem público só pode fazer aquilo que a lei permite. A lei não permite essa inversão de sustentação. Em segundo lugar, nós estamos sob o prisma do devido processo legal. Devemos obedecer estritamente aquilo que a lei estabelece para que o processo seja consoante o que determina a Constituição Federal. Com esses rápidos fundamentos, eu acompanho Sua Excelência o relator. Como vota a nossa decana, a ministra Carmen Lúcia, sobre essa questão de ordem? Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, os senhores ministros, senhor Procurador-Geral da República, senhores advogados. Bom, neste momento, os ministros estão votando sobre questões de ordem do julgamento e não sobre o que está sendo julgado de fato. Antes disso, agora o próximo passo importante: cada um dos advogados, dos 8 envolvidos, cada um deles terá 15 minutos para a defesa, uma sustentação oral. E aí, só depois vem o primeiro voto, que é do relator ministro Alexandre de Moraes. A gente vai continuar de olho nisso. E agora nós vamos trazer a fala do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele estava aqui na capital paulista, São Paulo, voou a Brasília na manhã de hoje, chegou pouco antes do início do julgamento à capital federal, conversou com jornalistas na saída do aeroporto. A programação inicialmente era que o presidente ficaria na sede do PL, partido dele, até o julgamento e acompanharia a sessão de forma remota por lá. Isso não aconteceu. O ex-presidente Jair Bolsonaro está no plenário da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, acompanhando ao julgamento que envolve ele. Está lá. Temos imagens, inclusive, sentado ao lado de advogados e de um grupo de parlamentares do PL também. Vamos ouvir aqui o que disse o ex-presidente Jair Bolsonaro mais cedo hoje. Eu conversei no dia 2 de novembro com vocês, falei que devíamos continuar buscando a normalidade, sem invadir prédio público. Está lá, aberto ao povo. Dia 30 de dezembro fiz uma live falando que o mundo não vai acabar dia 1º. Calma, tranquilidade, vamos continuar dentro das 4 linhas. Em dezembro, nomeei os comandantes militares que o Lula pediu para nomear, né? O ministro da Defesa me procurou para ajudar na transição dentro das Forças Armadas. Foi aberto todas as portas para ele. O que o senhor espera hoje, presidente? A gente sempre espera a justiça. Como o senhor está se sentindo? Tô bem, tá? Sempre espera a justiça. Não tem nada se fundamenta
nas acusações feitas de forma parcial pela Polícia Federal. Os advogados vão levantar a tese de novo sobre foro. Onde o Lula foi julgado? Primeira instância. Há poucas semanas mudou-se o entendimento de foro, para exatamente eu ficar na primeira turma. Depois questionaram a questão de plenário. E teria que ser, se fosse o pleno, seria plenário. Estão mantendo ainda a primeira turma. E outros casos também, a Débora, a do batom, né? É para ser julgada aqui ou primeira instância? Ela, inclusive, segundo o Poder 360 que eu vi agora, seria ajuizado especial. Nada além disso. Nessa formação atual dos ministros da Corte, o senhor conta com uma unanimidade contrária em termos de Eu vou voto? esperar o placar sair, entende? Esperar o placar sair. Agora, o meu advogado, o do Braga Neto, que eu não converso com ele, né? Que eu não posso conversar, vejo o acompanhamento da imprensa, são advogados experientes, conhecem com profundidade toda a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Isso vai ser levantado, inclusive estou com delações. A Lava Jato tem quase 200 delações, a minha teve uma, completamente irregular do começo ao fim. Um vai e vem do delator, que estava ali pressionado de prender a esposa e a filha dele. Ou não era? Vocês viram as imagens. Os advogados pediram. Delação premiada tem um início, né? Que você qualifica ali o delator até o final. Os advogados pediram o vídeo, os vídeos das delações. Não chegaram para a gente ainda. Nos deram 15 dias para defender de um processo de mais de 100 mil páginas. Mais uma quantidade grande também de vídeos e áudios. Agora, não deram a integridade do que foi usado como prova. E o ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a mencionar o julgamento da cabeleireira que está presa por pichar com batom a estátua da Justiça em frente ao Supremo. Esse julgamento ainda não tem data para ser retomado, isso porque ontem o ministro Luiz Fux pediu vista, ou seja, mais tempo para analisar o caso, e adiou a sessão que está sendo realizada em plenário virtual pela primeira turma do STF. O placar, neste momento, é de 2-0 a favor da condenação de Débora Rodrigues dos Santos por 5 crimes. A lista reúne golpe de Estado, dano qualificado, deterioração de patrimônio tombado, associação criminosa armada e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, votou por condenar a cabeleireira a 14 anos de prisão. Segundo o magistrado, as acusações vão muito além da pichação da frase "perdeu mané" durante os ataques de 8 de janeiro de 2023 em Brasília. No voto, Moraes sustenta que Débora aderiu ao movimento golpista, inclusive participando de acampamentos em frente aos QGs do Exército. O ministro Flávio Dino seguiu o entendimento do relator. Por outro lado, a defesa da cabeleireira alega que ela não entrou em prédios públicos e não portava armas. O advogado de Débora, Hélio Garcia Júnior, pretende usar o pedido de vista para entrar com uma nova solicitação de liberdade provisória para a cliente. Débora já está presa há mais de 2 anos preventivamente, com o processo agora suspenso, sem previsão de uma solução, e a liberdade é extremamente fundamental para que não aumente ainda mais o sofrimento, tanto da Débora quanto da sua família. Bom, vamos lá, algumas considerações importantes, né? A Débora está presa há mais de 2 anos. Débora é mãe de 2 crianças, está presa há mais de 2 anos. Eu não vou discutir aqui se ela é culpada ou não por esses crimes aos quais ela está sendo acusada, né? Já são 5 crimes, alguns deles contestados veementemente pela defesa. Mas eu vou colocar aqui que ela foi condenada a 14 anos de prisão. 14 anos de prisão pelo crime que é mais visível, tirar o batom da bolsa e pichar ali a estátua da Justiça em frente ao Supremo Tribunal Federal. 14 anos. Ora, no Brasil, os crimes hediondos apenas é que chegam a esse número, a essa pena de 14 anos. Homicídio, latrocínio. Nós estamos cansados aqui em São Paulo de conviver com um bandido que é solto
no momento seguinte à execução do crime. Eles vão para a delegacia ou vão para uma audiência de custódia e ali são soltos. Ou mesmo cumprem pena e logo são liberados, muito antes do encerramento da pena. Ou seja, esses bandidos que matam cumprem menos do que 14 anos. E aí essa senhora está sendo acusada e está sendo punida com 14 anos de prisão. É óbvio que há um exagero aí. Eu não vou fazer a defesa dela, mas eu vou fazer o chamamento de atenção, eu vou destacar a questão da prisão, da quantificação da prisão que está sendo definida. 14 anos de prisão. É uma pena, repito, só compatível com os crimes hediondos. Homicídio, latrocínio e etc. 14 anos de prisão. Esse é o nosso Supremo Tribunal Federal que vai julgar nos próximos dias casos tão importantes como esse do nosso ex-presidente Jair Bolsonaro. 10h40.